Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live para falar do projeto Quantas Portas Cabem numa Porta. Serão todos bem-vindos aqui. A gente vai contar um pouco dessa história. Vi que a Marcele já chegou, Cris, Yara, né? Boa noite, Cris, Beth. Boa noite todo mundo que está chegando. Nós vamos falar um pouquinho do projeto Quantas Portas Cabem numa Porta, contar que todos os direitos autorais desse livro estão sendo doados para a Fraternidade Sem Fronteiras. Boa noite, Fernanda. Boa noite todo mundo que está entrando. Vamos lá, Marcele, chamar a Marcele. Já chegando, né, Marcele? Esperar ela entrar aqui. E hoje, aos pouquinhos, vão chegar vários autores, né, Marcele? Tudo bem? Boa noite. Oi, Prazer estar aqui com Ana. você. Deixa eu baixar um pouquinho a cadeira aqui. Levantar, cortando Boa minha camisa. noite. Prazer é todo meu. Boa noite a todos que estão chegando aí. Muita alegria em estar nessa noite de hoje aqui com você e com vocês todos que estão aqui. E muita alegria de estar fazendo essas lives com vocês da Fraternidade, porque a gente está conseguindo se aproximar um pouco, né? E fazer esses Verdade, laços ficarem ainda maiores, porque a gente acredita que enquanto todo mundo não der as mãos e todo mundo crescer junto, né? O mundo ainda tem muita coisa para caminhar ainda, né? E aí, só para quem verdade. ainda contextualizar um pouquinho, né? Para quem está chegando, que não conhece ainda a história do projeto, né? O projeto O Quantas Portas Cabem numa Porta foi um livro que nasceu na minha oficina. Eu trabalho com oficinas literárias há muitos anos, né? Muitos anos, são muitos anos mesmo, desde 1989 que eu trabalho Olha com oficinas só, que literárias. legal. Antes de eu virar escritora, eu já trabalhava com oficinas literárias, né? E aí, no meio da pandemia, eu abri duas turmas virtuais que as pessoas me pediram muito. Não, Ana, você tem que abrir a oficina. E aí foi muito bacana, porque as oficinas virtuais conseguiram juntar pessoas de qualquer lugar, né? Então, a Uhum. gente tem hoje na oficina pessoas de todos os estados daqui do Brasil. Tem uma menina que agora mora no Canadá e uma outra que está nos Estados Unidos, né? Então, é muito Gente, bacana, que porque maravilhoso, é sem fronteira já. eu ia falar exatamente isso, né? Oficina sem fronteiras, completamente sem fronteiras, né? Isso é muito legal. E quando nós fizemos esse livro, né, nós idealizamos, eu falei, eu não quero só fazer um livro que junte textos de todos os alunos, eu quero uma coisa com um projeto editorial mesmo, né? Para mostrar para alguns alunos, que para alguns alunos é o primeiro livro, para outros não, porque tem pessoas que já ganharam prêmios, né, que estão aí numa jornada já há bastante tempo, e tem outros que são escritores iniciantes. E aí, então, nós pensamos, vamos pegar um tema. Que tema é esse? Aí surgiu o tema portas. E aí, cada uma das histórias, daqui a pouco você vai ouvir um pouquinho, porque eu vou convidar algumas autoras que vão ler uns trechinhos para aguçar a Ah, curiosidade, né, das pessoas, né? oba! E aí, o que que aconteceu? A gente pensou assim, gente, nós somos 18, porque são 17 alunos e tem um texto meu também. Uhum. Isso ia ser tão pouco de direito autoral para cada um, né? Dividir aquele percentual por 18 era praticamente nada, mas se a gente doasse para alguém, isso realmente faria sentido. E aí a gente pensou, poxa, o livro está abrindo portas, né? Em todos os sentidos. Falei, para onde? Para uma instituição que abre portas. E aí, como eu já sou madrinha da fraternidade há algum tempo, né, a gente pensou, né, pensamos juntos, decidimos juntos que seria muito legal que esses direitos fossem para a fraternidade, né, fossem para poder ajudar vários projetos. Então é uma alegria. E a gente está fazendo essa campanha no Catarse, porque a editora que resolveu comprar a ideia foi uma editora que também nasceu no meio da pandemia. Então, uma editora, né, que o pessoal que está à frente da editora já tem muitos anos de mercado editorial, mas a editora é jovem ainda, né? Um bebezinho ali Aham. começando. Então, a gente abriu essa campanha no Catarse. A gente está com, acho que 10 ou 9, acho que 10 dias, se eu não me engano. A gente já está com 29%, quase chegando a 30%. Então, a ideia é que, assim, que Nossa, mais que pessoas possam maravilha. apoiar,
né? Quem estiver aí nos ouvindo, chega lá, tem como apoiar. Tem... E aí, assim, na campanha do Catarse tem os mimos que eles chamam, né? Então, assim, só na campanha do Catarse você pode ir comprar o livro com a ilustração, o livro com uma ecobag de uma ilustração, o livro com a ecobag com as portinhas, sabe? Ai, que Tem várias legal. formas de apoiar. E a gente criou uma recompensa, né, que eles chamam assim, que seria alguém que quiser doar para uma instituição, compra um número X de exemplares, né? Tem lá 50 exemplares e doa para uma biblioteca, para uma escola ou para uma instituição da fraternidade, né? Pode doar para as crianças, enfim. Então a ideia é Sim, que com certeza. quanto mais pessoas nos apoiarem, porque assim, não é um projeto só de um livro, é um projeto de um livro que vai para outras pessoas e que gera essa corrente de amor, né, Marcele? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí como é que é isso, como é que é receber isso, que eu sei que vários outros autores já fizeram isso, né? De doar os direitos autorais para a fraternidade. Queria que você contasse um pouco para o pessoal, né, sobre a fraternidade, como é que vocês funcionam, né? Você que está aí de frente aí desse departamento, né, de marketing, dos relacionamentos. Tá bom, tá ótimo. Nossa, Ana, primeiro, muito obrigada mais uma vez, né? É uma alegria estar essa noite aqui com você, com vocês, também para quem estiver aí acompanhando a gente das redes sociais da Fraternidade Sem Fronteiras, para quem está chegando, está começando a conhecer, né, e ver esse movimento lindo que a Ana e tantas outras pessoas se juntaram para fazer, e para a gente é uma honra receber isso de coração, então a gente é muito grato. E para quem está chegando, né, a Fraternidade Sem Fronteiras, o que é isso, né, que a gente vai ajudar, enfim, o que é essa Fraternidade Sem Fronteiras? É uma organização humanitária que está em 8 países, com 11 projetos, sendo 5 na África subsaariana e 6 aqui no Brasil, que inclusive é o que o projeto e a obra vai estar beneficiando, são esses projetos aqui no Brasil. E, enfim, é um movimento lindo de amor, né, que vai juntando todos os corações, assim como a Ana chegou e como outras pessoas estão chegando, e que tem exatamente essa essência que você comentou, Ana, que é dividir para multiplicar, né? Então, o Uhum. que a gente vai fazer com esses direitos autorais? Vamos dividir para multiplicar, né? Para abrir as portinhas daqueles que vão estar lendo um conteúdo edificante, inspirador, abrir as portinhas daqueles que vão estar recebendo através da Fraternidade Sem Fronteiras, que vão estar contribuindo também com essa ação. Então, a gente tem realmente essa vontade muito forte de disseminar a fraternidade sem fronteiras étnicas, religiosas, geográficas, mas como é que a gente faz isso? É vivenciando, né? Então, Sim, a com gente certeza. vivencia isso de várias maneiras, eu acho que essa é uma delas, então que a gente esteja aqui para abrir a portinha dos nossos corações, para que mais portinhas se abram e a gente vá se conectando nesse movimento de transformação lindo. E a fraternidade é isso. Aí você falou uma coisa tão importante, né, agora, assim, que a gente precisa acreditar e precisa fazer, né? Não adianta só falar, sabe? A gente, quando eu estava falando com o Wagner, eu comentei isso. Eu falei, né, Wagner, chega de ser agente do bem, né? Chega de ser só um espectador do bem, vamos ser um agente do bem, né? Porque se as pessoas querem um mundo melhor, um lugar melhor, é todo mundo somando, né? Enquanto todo mundo não entender que Exatamente. todo mundo precisa crescer junto, né, ter direitos juntos, né? A gente tem muita caminhada, então acho que quando a gente já entendeu minimamente o que é para fazer, tem que fazer, né? Não dá para ficar de braços cruzados, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, né? Volta e meia alguém manda uma mensagem, mas por que você está fazendo isso? Né? Você já é uma escritora com 30 anos de caminhada. Eu falei, gente, porque eu acredito nisso. Porque eu acredito que ao dar aula para as pessoas, eu quero que elas cresçam. E eu estou diante de pessoas que escrevem super bem e que não tem uma oportunidade para essas pessoas, né? Porque muitas vezes, é um escritor novo, né? Então não dá oportunidade. Mas como é que ele vai ser reconhecido se alguém não der uma oportunidade? Um dia me deram uma oportunidade, né? Então eu acho que é esse trabalho mesmo de labuta, de ali no texto, entender. A gente leu, a gente estudou, a gente, né, fez copy-desk em todos os textos, lendo juntos, debatendo, para entregar um material de qualidade.
E o ilustrador, né, que fez toda essa identidade visual da campanha e está fazendo as ilustrações, o Jonatas Martins, ele está fazendo um trabalho lindo, as ilustrações estão ficando super bonitas, sabe? Então vai ser um livro, né, bacana, bonito, com histórias legais que abrem portas, né? Eu acho que é muito simbólico isso, né? De abrir Com portas. Vocês certeza. abrem muitas portas, né, Marcele? Com certeza. E isso que você falou, Ana, é fraternidade, né? Que a gente dá o nosso melhor para o mundo. E aí, a partir disso que a gente transforma o nosso mundo interior primeiro, que faz a gente ter essa ação, que é o que você falou, a gente já sabe, né? Então, tá na hora da gente fazer. E o fazer o que cada um tem de melhor, como cada um pode dar o seu melhor para o mundo, abrir a sua porta para o mundo, para que outras pessoas consigam abrir as delas também. Então, Exatamente. esse o convite, né, de fraternidade. Eu vou até aproveitar, já antes de chamar uma das meninas para você ir conhecendo, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu falei assim, se Ai, eu por tenho o favor. texto dos meus alunos, eu também tenho que ter um texto meu, porque as pessoas precisam acreditar, sabe? E também eu gosto muito dessa ideia de um livro, né, assim, com textos bem produzidos, nascidos numa oficina literária, mostrando para as pessoas que o trabalho mesmo da escrita é labuta, é aprendizado. Assim como a gente tem um aprendizado como ser humano para se tornar uma pessoa melhor, é aprendizado, né? Não é da noite para o dia que a Exatamente. gente aprende as coisas. É, aí bota tempo nisso, né, para a gente aprender. E aí eu resolvi pegar uma história, porque assim, todas as histórias são portas, como tema. Que Legal. portas são essas, né? Então são portas que podem ser as mais concretas ou as mais imaginárias, né? E a minha história começa assim, chama-se A Menina Inventadeira. E começa Gostei. assim. A menina não queria ter nascido com aquele vazio no peito. Um vazio cheio de perguntas. Ela não entendia bem como podia sentir um vazio se ele vivia cheio de perguntas. Achava tudo muito estranho. Isso não podia ser normal, ela pensava. De todos os pensamentos que tinha, existia um que não desgrudava nunca. Achar que o mundo não estava pronto, que ainda existia muita coisa por fazer e milhares de outras por descobrir. Talvez por isso vivesse imaginando tanto. O tio dizia que ela tinha nascido com um pensamento torto, querendo mais do que tinha e inventando o que não existia. Mania que essa menina tem de ficar inventando histórias. Mas o tio era muito brincalhão. Dizia isso e em seguida ria de se acabar. Depois dava mais corda enviando cartinhas e bilhetes malucos com ideias ainda mais estapafúrdias. Ela não entendia, porque quando estava fazendo uma coisa, já estava pensando em outra. Sempre olhava para o mundo e achava que uma vida só era muito pouco. Uma vez, ouvi o pai falar de um poeta português que havia se desdobrado em múltiplas personalidades. Não entendeu o que aquilo significava, mas em seguida o pai falou uma outra palavra muito esquisita: heterônimos. Levou dias para descobrir o que seria um heterônimo, e quando descobriu, queria ser como poeta, queria ser várias. Quem sabe, sendo várias, poderia fazer tudo o que sonhava. Agora, para saber o final, né, vai ter que ler o livro. Vai ter que ver Já a queremos história. esse livro. Manda pra gente, Ana. Ai, Né? que lindo, Ana. E aí ele está Lindo. lá, né, no Catarse, nessa pré-venda, né? Porque o Catarse, na verdade, é um apoio que você está comprando o livro antes dele estar pronto, né? A ideia é essa, né? E aí, com todas essas outras possibilidades, né, de recompensa lá, que é muito bacana. E volta e meia a gente recebe, né? A gente já recebeu o pedido, olha, eu quero doar, mas eu não quero que ninguém saiba quem eu sou, tá? Eu não quero nada para mim, eu só quero ajudar. Então, é tão bonito, né, quando a gente vê esse desprendimento, porque às vezes um valor que para a gente é muito alto, para o outro não é, né? Porque essa questão de com o que você compara, né? Então, é sempre muito Exatamente. incrível isso, né? Assim, às vezes, para a gente, um valor, nossa, é altíssimo, e para outra pessoa não é nada, né? É Ah lá, verdade, Ana. É de coração, né? De coração mesmo, muito sincero. E, enfim, a gente não viu aí o fim dessa história. Vamos ter que comprar o livro para saber. Mas é essa portinha, né, que tem no coração de todos nós, né? E ali com todas as suas inquietações, né, com todas as nossas perguntas, mas que a gente pode abrir e pode agir,
né? Pode Então, abrir, pode agir e pode. Acho que a gente está num momento, né, Marcela, assim, de que a hora é essa de aprender a a hora é cuidar, a essa. fazer o bem, a dividir, né, a somar, sabe? A hora é essa de sair de só falar para agir, né? Não adianta falar uma coisa, postar coisinhas lindas no Instagram e as suas atitudes não, né, não serem condizentes com a sua fala, né? A gente tem que estar ali, ter coerência e consistência, né, no que a gente faz, né? Então é É isso, quando as pessoas verdade. falam, por que você precisa fazer isso? Eu falei, precisar, preciso, mas eu quero, é diferente, né? Eu quero porque eu É acredito verdade. nisso, eu acredito nessas portas, né? Acredito que a gente tem que abrir portas para os outros, porque um dia abriram portas para mim, sabe? Então, se eu ganhei, se eu recebi, eu também preciso passar adiante, né? Pelo menos, eu acho que isso é um pouco da fraternidade, né? Todo mundo se juntando, né? Esses voluntários todos, esses padrinhos e madrinhas que abraçam a causa, né? É incrível isso. Mas eu vou chamar Sim. aqui, ó, a Fernanda. Fernanda, você sabe entrar? Fernanda, você quer que eu te chame? Deixa eu chamar ela aqui. Ai, que Fernanda, para bom. você conhecer um pouquinho. Vamos abrir portas para mais pessoas chegando aí com a gente. Ah, deixa eu ver se ela vai conseguir entrar. Vamos lá, Fernanda, é só aceitar. Ah, tá chegando. Ei, Ah, Isso. conseguiu! Tudo bem? Boa Essa noite. é a Fernanda, Marcele. A tudo Fernanda, a gente bem, já conhece, Fernanda? Muito prazer. Igualmente. né? A gente já se conhece há muitos anos, né? Nossos filhos estudaram juntos e hoje Que estão adultos, delícia! né? Hoje estão aí super adultos já. E aí eu queria que você contasse, Fernanda, como é, né, estar nesse livro? Conta um pouquinho, assim. Então, é assim, é um sonho, né? Porque primeiro porque a minha história tem a ver com a minha vida, né? Porque eu sempre falo isso no curso, o quanto que a gente se entrega escrevendo, né? Porque não é autobiográfico, mas você se entrega ali, porque as suas vivências aparecem, né? Então, eu sou de 1968, numa época que todo mundo tinha muito irmão, e eu sou filha única. E eu era vizinha de um menino que também era filho único. Então, nós dois éramos assim, os ETs, porque a gente não tinha irmão. Isso era muito sério, porque você não tinha muita história para contar, você não tinha muita vivência. Eu sempre digo que o filho. Hoje em dia, não, porque a maioria das crianças são filhas únicas. Mas o filho único é muito empobrecido, porque você não tem que disputar. Tudo é para você. Então, eu acho que o filho único fica meio assim, meio fora da real, porque só se tiver muito primo, muita coisa. No nosso caso, não. A mãe dele era filha única e o meu pai também é filho único. Os meus outros primos mesmo não moram no Rio. Então éramos crianças assim muito solitárias, né? E a gente morava porta com porta, exatamente porta com porta. Então quando a Ana Cláudia quando a gente chegou, na verdade a gente chegou, né, Ana Cláudia, no consenso de que seria, qual seria o tema, na hora me veio essa porta com porta que eu morei na minha infância, com aquele meu amigo tão importante, né? Que, no fundo, eu acho que era o meu irmão, né? Que eu queria que ele fosse, eu queria que ele fosse meu irmão, né? Então, foi isso que me moveu. E aí, eu escrevi, eu fui professora durante 35 anos, então na hora do recreio eu escrevi, veio assim um negócio, e eu escrevi, e eu peguei, ele mora hoje em dia em Portugal, eu peguei o WhatsApp e li para ele, antes de mostrar na turma. Aí ele me mandou uma mensagem aos prantos. Falou: o que é isso? Eu vou morrer, não pode, não vou morrer. Aí quando eu li o grupo, eu até falei: olha, se vocês não gostarem do meu texto, paciência, mas o que eu me propus eu consegui, eu emocionei o meu amigo, entendeu? O meu irmão, que era, né? Enfim. Então, é uma história que, lógico, que não é real, mas que tem um fundinho ali de uma infância muito solitária e que é incomum, porque, como eu já falei, todo mundo tinha irmão. Você quer que eu Quer leia um pedaço? Hã? quer ler um pedacinho? Posso ler? Aí, então eu já dei esse A gente vai preâmbulo. deixar todo mundo curioso hoje, Marcele. Isso aí. Vai ter que Então, todo mundo adquirir o livro, gente. os dois não tinham irmãos, e naquela época isso era muito incomum. As famílias geralmente eram grandes, de aventura e confusões.
mas eles não sabiam como era viver com tanta gente. Nanda ficava tentando descobrir se Beto já tinha chegado da escola, porque ele ouvia música alta. Acho que era até um código para eles se encontrarem. E aí a história se desenrola, porque tinha que ouvir os sinos. E o mais bacana, né, Fernanda, que assim, a cereja do bolo da história da Fernanda é porque eles resolvem um dia que eles querem fazer uma porta direto do quarto de um para o outro, né, ali da casa interna. Só que aí não Que foi maravilhoso! acontecer, né, Fernanda? Isso aí fica de curiosidade. Então, um dia eles tiveram uma ideia que eles queriam fazer uma porta de comunicação. E aí essa porta de comunicação, enfim, vai dar muito pano para manga. Gente, que maravilhoso! Muito bom! Quero ver se os pais deixaram fazer essa porta, hein? Pois é. Tinha pai, mas a história realmente é muito peculiar, porque a minha mãe era separada e a mãe dele era viúva. Então a gente não tinha irmão, não tinha pai em casa também. Eram muitas coisas em comum, né, Fernanda? Isso é interessantíssimo, né? Porque vocês eram vizinhos de porta com essas singularidades todas aí, né? E somos amigos até hoje, olha só. Só que hoje em dia ele mora em outro país. Enfim, e as nossas ideologias hoje em dia estão meio complicadas, então a gente faz uns parênteses e aí descasca e no final fala, não, mas tudo pela nossa amizade, a gente continua. Eu queria que você contasse, Fernanda, um pouquinho, assim, né? Como é que é para você, né? Como é que você sentiu quando a gente resolveu fazer essa doação dos direitos autorais, né? Assim, para a fraternidade? Isso que você estava falando, né? A gente tem muita vontade, muitas vezes, mas a gente não parte para ação. Eu trabalhei 35 anos no Colégio Teresiano, que é um colégio católico, e que a gente tinha um projeto muito sério de campanha do quilo, campanha do agasalho. Então, isso sempre foi uma tônica na minha vida, né? Eu fui aluna de lá também, então, eu fiz encontro de jovens. Então, essa parte toda eu fui muito estimulada. E aí, agora, quando veio essa proposta, casa com muito com o que eu penso, entende? Porque realmente isso é um bem maior. A gente tem que pensar no outro, não é só na gente, né? E com atitudes, né? Com atitudes concretas. Então, eu fico muito orgulhosa de estar fazendo parte desse processo todo, desse livro, né? E compartilhar essas histórias, porque foi muito rico também todo o processo. Você ouvindo as histórias dos colegas, né? Com muito respeito, cada um tentando ajudar o outro. Então, eu me senti muito feliz. Estou me sentindo ainda, porque feliz e ansiosa, porque a gente tem que bater essa meta. Todo dia, todo mundo. Subiu mais um ponto, subiu 1%. Que maravilha, gente. E a gente sente essa alegria daqui, viu, Fernanda? E obrigada em nome de tantas pessoas e corações da fraternidade. Nossa gratidão aí pela decisão de vocês, pela escolha de contribuírem com a fraternidade. E tenham certeza de que seja qual for o valor, ele é muito maior do que o valor arrecadado, porque ele vai abrir as portas de muitas transformações, de muitas realidades, de muitas necessidades e vai abrir as portas dos corações de cada uma das pessoas que tiverem a oportunidade de contribuir também com o livro. Então, muita gratidão mesmo. Que bom. Fico feliz. Maravilha, Marcele. Fernanda, agora você sabe sair? Não, eu não sei se eu sei tirar você. Você me tira? Também... Tchau. Mas eu não sei se eu sei tirar você. Eu nunca fiz isso. Será que eu peço? Acho que você sabe se consegue sair, não consegue? O quê? Você consegue sair. Tá, vou fechar aqui no X. Isso, e aí eu vou chamar a Fabíola. Deixa eu ver se a Fabíola tá aqui para a Fabíola contar um pouquinho. Cadê Fabíola? Aqui. Fabíola, eu tô te chamando. Aceita aí. Vem aquecer os nossos corações, Fabíola. É isso, Marcele. Você falou isso que é tão bonito, né? Assim, volta e meia alguém fala assim, obrigado por eu poder contribuir. Sabe? É tão bonito isso, né? Que as pessoas se sentem podendo ajudar. Ê, Fabíola! Bem-vinda! Muito prazer! Conta, Olá, Marcele, tudo bem? Tudo Conta aí, ótimo. Marcele, como é que foi? Tá nesse livro? Como é que é isso? Como é que foi escrever tua história? A Fabíola, sabe, ela auto-intitulou as oficinas, né? A oficina especial da turma dela de Vitalícia.
Entendeu? Você ouse largar, gente, é vitalícia. Que delícia, muito bom. Olha, Ana e Marcele, pessoal aí, eu não sei nem o que falar de verdade, porque assim, tudo foi tão redondinho. A maneira que eu conheci a Ana, eu tava numa live, ela estava numa live do Facebook. Aí eu tava no Facebook fofocando a vida dos outros. Aí eu comecei, falei, essa moça tá falando. Aí comecei assim a parar para pensar e a ouvir, nossa, e eu já estudava um pouquinho, né? Mas foi tudo, é tudo tão amarradinho, é tudo tão, tudo acontece no tempo certo. Eu queria publicar algum dia, né? Quando eu entrei na oficina, eu tava com uma ansiedade, falava, poxa, porque ninguém leu meu texto, ninguém deu nunca uma resposta, mas com as aulas a gente foi aprendendo de você, né? Nós fomos aprendendo de você que a qualidade vem com o tempo, com o estudo. E aí eu queria publicar, mas eu não sabia se eu ia publicar, não imaginava que ia publicar tão logo, né? Então, eu estou um pouquinho assim, meio sem saber o que pensar. Acho que cada passo vai dando uma alegria e falar, meu Deus, tá acontecendo de verdade, é um texto meu que vai sair com tanta gente bacana, tanta gente legal. E é tudo muito novo para mim e está sendo muito bom, porque, como vocês estavam falando assim, de abrir portas, nós estamos abrindo portas uns aos outros. Eu sei que eu estou entrando a Ana está abrindo uma porta de muita qualidade para a gente, né? Então, assim, eu sei que não vou passar vergonha, porque a gente estudou bastante e a Ana sempre ajuda a gente, assim, sabe? Então, é muito legal. Preparar o texto foi um pouco corrido, né? Eu estava numa situação bem complicada, assim, de estudo, trabalho, e mais uma vez a Ana entendendo tudo, ajudando em tudo. E aí aconteceu uma situação muito triste para nossa família, que a gente perdeu a nossa avó, a única avó viva que a gente tinha, e refletiu num outro texto, né? Então, no texto que eu acabei escrevendo, fala um pouco dessa relação entre avó e neta, no caso. Fala um pouco da relação, mas se distancia da minha realidade também. Então, assim, eu estou falando de mim, mas não contando sobre mim. E foi muito legal. E todas as coisas que a gente está vivenciando na prática, nós já havíamos ouvido e discutido nas aulas. Então, assim, eu pude entender na prática realmente o que é a preparação de texto, porque o meu texto foi um dos últimos, né, Ana? Foi bem corrido e tal. E aí, na hora de preparar meu texto, eu entreguei um texto para a Ana, ela preparou o texto, e quando eu vi o texto, eu falei, meu Deus, é o meu texto, essa maravilha. Aí ela falou assim, Marcele, não, mas você fez ele ficar melhor. Eu falei, eu não fiz ele ficar melhor, eu só fiz um copy bem pequeno naquilo que você escreveu. Se você não tivesse escrito, eu não conseguiria mexer, né? Então, eu acho que isso, sabe, Marcele, para você entender um pouco assim a dinâmica das oficinas, você e todo mundo que está aí nos assistindo ou vão nos assistir depois, né? Eu acredito muito, como professora de oficinas literárias esses anos todos, que todo mundo tem a chance, a oportunidade de melhorar, sabe? Todo mundo pode estudar, entender. Às vezes a pessoa chega ali crua e daqui a pouco ela aflora. Então, acho que ninguém tem o direito de dizer para o outro, ai, o seu texto é horrível, ai, o seu texto né, você não tem jeito. Porque tudo se tem jeito, né? Eu acredito que tem o tempo da vida, e no tempo da vida a gente vai se aprimorando, né? Então, a gente tem sempre que mostrar para o outro o que ele tem de bom, para que a partir daquilo ele consiga melhorar, né? Eu acho que devia ser a essência da educação como um todo, né? Em todos os lugares, em todas as escolas. Você tirar do outro aquilo que ele tem de melhor. Se você não pegar aquilo que ele tem de bacana e fazer crescer e florescer, né? Para quê? Né? Por que eu estou dando aula? Né? Para me exibir? Nunca, não é para isso. Né? Não é para eu dizer, olha, eu escrevo há 30 anos e vocês estão aqui na minha oficina. Não.
a gente está junto ali, aprendendo, estudando, sabe? Então foi muito bonito. E a ilustração da Fabíola, ela é uma das ilustrações que está lá na Recompensa, que é o livro mais a ilustração. Foi a primeira ilustração que o Jonatas Martins fez. E que é linda, né, Fabíola? Quer ler um trechinho, Muito bonito. Fabíola? Vou ler. Oba! Vovó também gosta de contar as maravilhas que as clientes falavam sobre os vestidos que fazia. Eu amo escutar essas histórias de quando vovó era mais nova. Uma vez, ela me contou que fez um vestido de baile para uma princesa. Só não me contou para qual, porque não tinha permissão. Fazia parte da encomenda nunca poder revelar o nome. Essas princesas e seus segredos. Ontem, a vovó pegou uma caixa de madeira muito bonita que fica no seu guarda-roupa e me contou mais uma das suas histórias. O tempo que fico com a minha avó é tão bom, mas passa depressa. Quando a mamãe chega do trabalho, a vovó vai para o quarto. Então eu conto sobre o meu dia, os deveres da escola, mas não entendo por que a vovó se fecha no quarto tão cedo. Minha mãe disse que quando a porta do quarto da vovó estiver fechada, não devo incomodar. Que mistério! O que será que acontece atrás dessa porta fechada da vovó, hein? Não é? Tanta coisa que acontece, né, Fabíola, nessa porta fechada da vovó, né? Então tá, minha querida, vamos E continua correr escrevendo, mais hein, Fabíola? que contar. A gente Fabíola quer ler é mais coisas professora suas. também, né, Fabíola? Fabíola é professora também. Hoje as autoras são as autoras professoras que estão vindo aqui falar. Fabíola, Maravilhoso. A gente eu quer vou ler mais chamar, coisas suas, hein, Fabíola? não é? Sucesso pra gente nessa campanha. Maravilhoso o seu trabalho, viu? Adorei também conhecer a fraternidade. Eu já tinha pesquisado, não conhecia antes, mas quando eu vi a live com o Wagner, gente, não tem como não se emocionar. Eu chorei, Também. porque a gente conhece as dificuldades, as nossas dificuldades, mas a gente nunca imagina que tem gente passando muito mais dificuldades que a gente. Então, vamos correr para que esse livro seja um sucesso e abra muitas portas para muitas pessoas também. Maravilha, Assim seja. Fabíola. E seja bem-vinda à fraternidade também. Obrigada. Ale, eu vou te chamar. Cadê, Alessandra? Como é que sabe? É só Clicar no xizinho. você clicar no seu xizinho. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, querida. Beijo. Obrigada. Amei a Alessandra. Estava ouvindo a Fabíola, né? E até você comentando no começo sobre os jovens, né? Os escritores também que tiveram a oportunidade de contribuir com esse trabalho. Eu tô tentando virar para mim. Ela tá virando. Ah, Aí, deu certo. Eu tava virando exatamente pro computador. Deu certo, Olá, tudo bem? tudo bem? eu entrei nessa live também, a pessoa estava ao contrário. Isso é mais comum do que se imagina. Acontece. É minha primeira live, né? Então, assim, tá dando um desconto para isso, né? Que delícia, abrindo as portas para as lives. Tá vendo? Esse livro tá cheio de porta, menina. Então, assim, tá sendo muito especial, sabe? Participar disso. Assim, já conheço a Ana há muito tempo, né? A Alexandra foi professora do meu filho mais velho quando ele estava com 8 anos, né, Ale, eu acho. 8 anos, 8 anos. Na verdade, 8, 9, 10, né? Gente, que delícia. Fui professora dele durante 3 anos seguidos, né? Haja paciência para aturar a Alessandra. Imagina, que delícia. E assim, sempre tive muita vontade, sabe, de fazer a oficina que a Ana antigamente fazia lá na vila, né? Então, antes da pandemia, né? Presencial. E eu nunca conseguia, né? Porque nunca tinha tempo, enfim, não batia horário. E aí, depois, quando foi pro online, por conta da pandemia, eu falei, bom, a hora é agora, né? Então dá para ser. E foi muito bacana, porque, como a Fernanda falou, né, assim, a gente vai construindo junto, né, um olhar diferenciado para a questão da literatura infantil, o fato de ter experiência, né, em sala de aula também como professora, a gente vai podendo também fazer um olhar crítico para isso. Então,
é um grupo de estudo, né? Virou uma oficina literária com um grupo de estudo, e a gente também está numa turma vitalícia, né? Como a gente tem falado sobre isso. Era para ser 2 meses, e agora a gente já está aí há 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e 2 meses. Acho que já... Nossa, 1 ano e 2 meses, tá vendo? A gente já está... E assim, eu nunca imaginei que a gente fosse, quer dizer, que eu fosse escrever alguma coisa para ser publicado, né? Então, assim, foi uma grande surpresa, né, quando surgiu essa ideia de colocar num livro que a gente veio construindo junto, e foi bem também natural que o que a gente estava fazendo fosse para uma doação, né? A Ana já conhecia a fraternidade e também já tinha conhecimento, né, de algumas pessoas e também já fazia doações. E eu acabei conhecendo assim a fraternidade, não conhecia antes, mas assim, acho que a turma toda, né? Em momento algum, eu sou da turma de segunda-feira, e assim, em momento algum a gente, acho que ninguém pestanejou, né? Quando veio essa ideia, acho que a Érica na hora falou, né, a doação, Foi e assim. começou a surgir isso. Na verdade, o que aconteceu é que quando a Sueli, porque a Sueli representa a Casa do Lobo, né? A Casa do Lobo é uma editora da Regina Lobo, que corajosamente abriu a editora durante a pandemia. E aí a Sueli, que trabalha com ela, né, que está à frente do editorial, ela comentou de um livro de algumas pessoas que, quando eram muitos autores, eles doaram. Eu falei, já é isso. Pronto, Não, isso. a proposta, ninguém titubeou, ninguém. Todo mundo falou, nossa, super, claro, imagina. Né? Porque aí... Oi, pessoal. Congelou tudo aqui, deu um tilt completo, eu não conseguia nem fechar a live. Então a gente vai reiniciar para a Alessandra poder falar, contar um pouquinho da história, depois a Maíra, né, para a gente encerrar. Faltava bem pouquinho para a gente encerrar e de repente, puf, né, mas uma porta fechou, mas rapidinho a gente abriu ela de novo, né? A porta virtual deu de ficar maluca aqui, mas a gente já abriu ela outra vez. Deixa eu ver. Deixa eu aceitar, ler. Marcele. Já tá aqui, Marcele, aceitei. Será? Vamos ver se vai dar certo agora. Caramba! Não sei o que Vamos aconteceu, tentando de gente. novo. Não sei o que aconteceu. Travou. Eu não conseguia nem apertar o X. Ele só ficava. Aí eu troquei de rede, botei no 4G, nada, mistérios, né? Não, e detalhe que nós duas ficamos aqui conversando, achando que estava todo mundo nos ouvindo. Não tinha ninguém ouvindo, só nós duas. Tá vendo? Olha as portas misteriosas aí, né? Muito Tá engraçado. Aí toda vez que a gente entrava, ficava repetindo o que você estava dizendo. Ah, meu Deus. E eu trechinho, não conseguia sabe? nem sair, né? Mas enfim. Eu já não me lembro. Quem estava falando? Já não lembro nem mais onde paramos, né? Alessandra. Quem é que estava falando quando a gente caiu? Já nem lembro mais. Você estava contando alguma coisa. Eu estava contando. Isso. Né, a gente estava contando que você tinha sido professora do Elias, do meu filho mais velho. Então a gente já se conhece há muito tempo. Então é muito bacana poder ter esses reencontros também e poder ajudar as pessoas, porque acho que assim, a Alessandra, né, ajudou muito quando foi professora do meu filho, né? Porque o professor ele está ali, né, doando o seu conhecimento, ali trocando, e de repente agora sou eu podendo estar fazendo isso com ela, né? Então, como a vida é troca, né, Marcele? Assim, como a vida é essa lei de retorno, né? Você planta, você colhe, você recebeu um dia e você doa no outro, né? Acho que
a oficina ela tem muito essa característica, né? Acho que por isso que as pessoas acabam não querendo ir embora, né? Como assim? Vai ficando vitalícia, né? Vitalício. Por isso. E também, assim, uma coisa que é bacana, né? O fato agora da gente estar online, é claro que a gente sente uma falta, né, de estar no presencial, mas também é uma questão, assim, da gente poder estar conhecendo pessoas do Brasil todo, né? Assim, pessoas que moram fora do país também, né? Que estão fazendo, né? A oficina, que não teriam oportunidade de fazer. E isso também é muito legal. A Ana, quando travou, ela estava naquele momento falando como que surgiu a ideia da questão da doação Da para doação. fraternidade, né? A Fernanda está aqui A Fernanda falando e que ela estava falou, pensando né? nisso, Foi né? isso. A Sueli trouxe a ideia, eu joguei para o grupo e vocês não, ninguém titubeou, né? Tá a Beth aqui, a Beth que mora nos Estados Unidos, a Beth já escreve, tem 40 anos aí na estrada escrevendo e está fazendo oficina, sabe? Então, é muito legal isso, né? Porque você tem desde a pessoa que já está ali, né? Um caminho bem grande percorrido aos que estão começando a percorrer agora. Então, é uma troca, né? Eu acho que o espírito da oficina tem muito a ver com o espírito da fraternidade. Por isso que eu acho que essa liga, assim, deu tão certo, né? Mas, Ale, Tá conta um dando pouquinho aí para a certo Marcele do teu e texto. também, ô Ana, e também assim que eu fico pensando assim, o quanto tem de respeito entre nós, né? Assim, de respeitar o que o outro está fazendo, né? De respeitar, de ter uma escuta, um olhar assim amoroso, né? Em relação à escrita de cada um, que eu acho que tem tudo a ver com o que é a fraternidade, né? Assim, o olhar amoroso, atento. Enfim, está sendo um prazer muito grande. E como a Ana já tinha falado antes, né? Cada 1% lá que vai somando, que vai chegando, né? É uma maravilha para todos nós, né? Porque a gente vai junto torcendo para a gente bater essa meta aí, principalmente porque a gente está ajudando, né? Está fazendo esse trabalho todo em função da fraternidade. E só Eu uma tenho coisa, aqui Ale, um. antes de você falar do seu Oi. texto, né? Eu queria só comentar uma coisa, que assim, é, quanto mais a gente arrecada, mais a gente consegue destinar para vocês, né? Então, isso é muito bacana, porque assim, vem a história, né, que chega para o livro, as pessoas apoiando esse livro que vai nascer, e o livro depois ele vai existir, né? E a literatura infantil, falei isso na outra live, eu gosto de repetir isso. A gente na literatura infantil, as vendas vão para as, né, muitas vezes está ligada na venda junto às escolas, mas também as vendas nas compras governamentais, que é onde, né, entra um pouco mais de dinheiro para os autores nessa hora, e aí isso pode, né, vai reverberar, porque o livro não vai existir só agora e vai doar e pronto. Ele vai continuar a ter uma vida, né? E essa vida orgânica dele depois vai estar sempre ligada a vocês, né? Ai, muita gratidão, gente, porque isso que vocês estão fazendo esse abrir as portas, é a gente tirar todas as fronteiras mesmo, né? Então, todo mundo que quiser contribuir de qualquer lugar, que quiser ter acesso ao livro, isso que vocês estavam ali numa oficina, fazendo com muito esforço, suor ali, ele vai chegar para tantos corações, pode chegar para qualquer lugar, né? Sem fronteiras. E além disso, vai transformar tantas histórias e tantas realidades que, enfim, né? Cada um que está contribuindo com o livro e cada um de vocês que fizeram essa escolha também de doar os direitos autorais para a fraternidade, estão possibilitando que essas portas se abram. Então tem tudo a ver mesmo com a fraternidade e a gente fica muito feliz. É muito simbólico, né? A gente agora foi só uma fala escolha de muito conta. acertada, né? Não, foi uma escolha muito acertada, né? Porque eu acho que é uma comunhão de ideias, né? De sentimentos. Aquela live do lançamento do livro que a Ana fez, assim, foi muito emocionante, né? Mostrando lá a música, né? Como entra dentro da vida daquela... Gente, exatamente, né? Então, assim, foi tão significativo, né? Porque assim, a gente talvez não faça ideia, né, de como a gente pode, com um pouquinho de cada um, mudar a vida de tantas pessoas, né? E aí volta para a questão de abrir as portas. Então eu acho que isso tem sido assim o mais gratificante para todos nós. E falando um pouquinho assim
do meu texto foi... Você sabe que quando a gente está fazendo um momento, que a gente está no momento aluna e não mais professora, acontece de tudo. A gente falta aula também, né? E aí, quando surgiu essa proposta, eu tinha faltado a aula. Verdade, E Ale. a Ana colocou no grupo que a gente tem a proposta e eu fui lá e fiz, escrevi. E quando eu apresentei o meu texto, todo mundo ouviu o texto e falou assim, tá muito legal o texto, só que ele não é para criança. Não sei se a Ana lembra disso, Eu Ana, que eu lembro escrevi o disso. texto, lembra? A ideia, né, para quem está aí nos assistindo, é que são livres, todas as histórias, o foco é que a criança vai ler e ela vai se reconhecer naquela história. Mais uma vez, que tem qualidade, serve para a criança interior de cada um, né? Então, é um livro, até o próprio livro ele é Sem Fronteiras nesse sentido, né? Porque como são várias histórias, você pode ler uma história por dia, a criança, né, mesmo que ela não tenha o fôlego de ler o livro inteiro, ela vai ler uma por dia, né? Pai, mãe, avô, avó, tio, seja lá quem for, pode ler uma história por dia à noite, antes de dormir, né? Então, a criança sozinha vai ler, de repente, um capítulo, ela não consegue ler todos, de repente, uma criança mais velha vai ler tudo de uma tacada só, né? Então, são E várias as crianças possibilidades. grandes também. Não é? Uma vez eu Porque falei numa escola, Lê, uma história muito engraçada. Eu falei eu estava numa turma, né? Tem muito isso da gente ir às escolas, os autores. E aí eu falei, não, porque tem uma menina que mora dentro de mim, falando, né, dessa criança interior que fica na gente. Vira-se uma criança para mim, um menino, ele devia ter uns 8 anos. Falou assim: você tá grávida? Aí eu falei, não, mas você disse que tem uma menina dentro de você, não pode. Aí eu tive que explicar para ele que era essa criança que a gente não pode deixar morrer, né? Que é a menina inventadeira, né? Que é a Dá menina uma inventadeira. história. E também, assim, a gente vai também se reconhecendo nos textos, né? Como a Fernanda falou logo no início, né? Durante muito tempo, do início do curso, a gente acabava ficando muito preso às coisas que tinham realmente acontecido, histórias reais, recontadas. E aí, aos poucos, a gente foi começando também a ver, né, que a gente tinha uma história para contar a partir de vivências que a gente teve, mas que aos poucos a gente ia se soltando um pouco dessa realidade. Isso fez parte de um processo, quer dizer, ainda faz, na verdade, mas de uma certa forma todos nós escrevemos um pouco alguma coisa que a gente já viu acontecer, né? Pode ter sido com outra pessoa, pode ter sido com a gente, mas sempre tem ali, em algum momento, um ponto de partida. E aí a minha história primeira, né, que não foi uma história para criança, está guardadinha, quem sabe um dia, né, vão ter portas aí que ela vai poder ser publicada em outro momento, e aí eu voltei para escrever. E aí eu vou ler só um trechinho bem pequenininho, né, que diz assim: essa história que eu vou contar aconteceu num lugar que precisa ser bem explicadinho para que todo mundo entenda bem. Você já viu banheiro com 2 portas? Eu só conheci no dia em que eu vim morar aqui. Uma porta virada para o quarto do meu irmão e a outra virada para o corredor. Foi nesse banheiro, dentro da banheira em que eu estava tomando banho com a minha irmã, que descobri algo incrível. E aí Foi a história mesmo. É algo continua. muito... E aí continua. Então, assim, realmente um prazer participar, né, um privilégio estar participando desse momento, de estar junto com todo mundo aqui, um grupo incrível. A Ana, como sempre, super maravilhosa, né, colocando a gente para escrever. Vambora, vai sim, você consegue. E aí a gente está, né, se construindo aí como também escritora, né? Eu já Ai, fico Muito imaginando, obrigada. Marcelo, obrigada. uma Obrigada por abrir oficina tantas em algum portas. lugar da fraternidade, né? A gente pode pensar numa oficina um dia, né? Fazer com as Quem sabe, crianças. né? Com Vamos todos para certeza. a África, né? Ou aqui Vamos, mesmo, temos nos 11 projetos por projetos. aqui, né? Tem campos, fazer alguma coisa, né? Então Bora tá, Lê, fazer, deixa eu chamar a gente. Então Maíra, tá, então. gente. Só Tá para a gente bom, um poder beijo. fechar. Tchau. Beijo. Um Vou beijo, muito procurar como que eu obrigada. saio daqui, né? Só apertar Tchau, o seu X. obrigada. Você aperta o X que você sai. Tá bom, Deixa eu ver se querida. Um Maíra tá beijo. aqui, né? Porque depois que a gente caiu, agora eu não sei se Maíra tá aqui.
Cadê? Maíra, tá aqui. Tá aqui? Ai, que bom. Ana, tô Maíra, amando. A gente já Maíra precisa mora em comprar esses livros Brasília, né, hoje. Maíra? Tá ouvindo bem, Maíra? Oi, Tudo bem? Maíra. Oi, boa noite, gente. Tô Boa ouvindo, vocês estão. noite. Tá, então assim, Maíra mora em Brasília, a Alessandra e a Fernanda moram no Rio e a Fabiola mora em Santos, né? Então tem Ai, que gente, delícia. vai ter uma das lives, duas lives vão ser com pessoas que moram, uma no Nordeste, outra no Norte, né? Então cada projeto a partir de agora que vem alguém específico daquele lugar, o autor ou a autora que vier tem alguma ligação com aquele lugar, sabe? Vai ser muito Ai, bacana, muito né? legal. Muito legal. Maíra, antes de você começar a falar, quero contar uma coisa, né? É muito interessante porque Maíra, para mim, assim, deu um salto, né, nesse ano da oficina. Maíra chegou ali, quieta, quietinha, né? De repente tá explodindo, assim, escrevendo um texto potente, um texto forte. Então, assim, fruto muito de tudo que eu acredito nesse trabalho como oficina literária, sabe? Oficina literária é trabalho, é escrita, é treino, é disciplina, é estudo, para você entender onde é que você está pisando, entender o que você está fazendo, né? Então, acho que todo o processo de educação, né, Marcelo, acho que deveria ser assim, de você ir realmente dando ferramentas para o outro melhorar, né? Com Só isso, né? certeza. Então, Com queria falar certeza. isso publicamente, Maíra, porque Maíra, assim, né? É bonito quando a gente vê essa mudança, né? Maíra chegou ali, já tinha dois livros, dois, né, se eu não me engano, Maíra, publicados, e de repente ela mudou a cabeça, assim, né? Abriu os horizontes, as portas escancararam. A Ana deu a chave para eu virar aqui na cabeça e foi muito bom. Tá sendo muito rico, na verdade, né? Esses encontros. Eu acho que é uma troca, né? Uma troca dela com a gente, da gente com o grupo, né? E possibilita um crescimento. Acho que a gente nunca deixa de aprender, né? Então a gente está sempre crescendo. Então essas oficinas, elas têm sido, essas aulas, na verdade, têm sido muito especiais. Então, também vem falar aqui publicamente, deixar meu agradecimento para a Ana. E a ideia do livro, da gente ajudar a Fraternidade Sem Fronteiras, uma instituição tão linda, que faz um trabalho tão especial. Eu acho assim, não podia ter um casamento mais perfeito, né, Ana? E Marcelo. Verdade. Ai, que bom! E a gente está muito, muito grato de ter vocês com a gente. E esse trabalho, esse movimento que a gente sabe que vocês fizeram de todo o coração e que a cada história que a gente está ouvindo um pedacinho aqui, já ficando curioso, mas a gente sabe que a gente vai ler e a gente vai sentir tudo isso. Então, que esse amor de vocês vai chegar até nós e vai chegar até as crianças também e as portinhas que vão se abrir ali nas mentes e nos corações delas. Então, isso não tem valor e muito obrigada mesmo. Eu acho até, Marcela, assim, antes de você falar do texto, Maíra, assim, o fato de que a Casa do Lobo, né, a oficina, a fraternidade, o Jonatas Martins ilustrando, todo mundo vai se conhecendo, né? Então, de repente, é uma oportunidade do pessoal da fraternidade, né, dos padrinhos e madrinhas, do pessoal que está aqui nos assistindo, apoiar esse projeto que vai apoiar vocês, né? Uma das Com recompensas, inclusive, tem certeza. um apoio direto para a fraternidade, né? Então, e ao mesmo tempo, conhecer essa editora nova que está chegando, conhecer esses autores, todo mundo se apresentando, né? Fazendo girar aí essa roda da vida, né? Isso é muito É uma bonito conexão mesmo. maravilhosa. Fala, Maíra, conta um pouco da tua história. Como é que foi para você fazer essa história? Pois é, não ia ser essa história que ficou, né? Na verdade, eu estava pensando num outro texto, mas assim como a Lê, eu falei, gente, esse texto não é infantil, esse texto. E ele estava pronto, era uma ideia de um casal que se divorciava e a criança ficava olhando para a porta. Eu falei, não tá bom, não tá bom, não tá do coração, sabe? Assim, não senti uma verdade no que eu estava escrevendo. Eu abandonei o texto, vou deixar para retomá-lo, sei lá, futuramente. Mas aí eu pensei, eu queria uma coisa que tivesse um pouco de inventividade, né? Eu sou formada em Direito,
E no direito, a gente não tem muita invenção no dia a dia, porque não dá para inventar muita coisa, né? Então, se inventar muito, os juízes já vão chamar, nossa, procuradora louca, aquela ali. Então, assim, aí a forma, né, o momento de poder colocar para fora, né? A criatividade, enfim. Relembrar as aulas, né? As dicas que a Ana nos dá. Então, a ideia do texto, eu queria, pensei numa relação afetiva, amorosa, bonita entre uma mãe e uma filha, e um presente que essa menina ia ganhar. E gostei da história, achei que tocou, né, que emocionou, né, o pessoal gostou também. Então, se quiser, eu posso ler um pouquinho aqui também. Por favor. Por favor. O nome do texto ficou Tem um Presente para Te Dar. Eu vou ler só o comecinho. Mãe e filha moravam numa casa simples. Porta, janela, 2 cômodos, alto do morro. O céu ali, sempre pertinho das mãos e dos olhos. A mãe, embora muito trabalhasse, não conseguia dar para a filha os muitos brinquedos que a menina sempre sonhava em ter. Um dos poucos luxos que se permitiam era, uma vez ao mês, comprar balinhas de caramelo, que a menina deixava grudar no céu da boca, para durar mais. Saíam bem cedinho, as duas sempre juntas, sempre companheiras. A mãe se esforçava para ser para a filha mais do que a sua própria mãe conseguiu ser. Caminhavam juntas até a escola. Aquela sexta-feira, assim como todas as outras, era o dia preferido da menina, dia de brinquedo. O que a menina levava sempre o mesmo, um carrinho de plástico vermelho clarinho e embaçado do tempo. Embora tivesse algumas bonecas em casa, o brinquedo favorito para levar para a escola era o carrinho de sempre. Ela sonhava que o pilotava numa estrada iluminada a caminho do mar. No dia do aniversário, a mãe disse: "Vem comigo, filha, tenho um presente para te dar." Aí a gente deixa o presente para... O presente no ar, né? Isso. E o mais legal, sabe, Marcela, é que assim, não tem uma história igual a outra, assim, né? Porque às vezes poderiam ter coisas parecidas, mas não. Cada história tem uma singularidade, sabe? A Socorro, que mora no Macapá, ela descreve a casa, né? Aquela casa de assoalho alto, que para muita gente, as pessoas talvez não entendam como é que é isso, né? A Socorro, ela faz muita inveja na gente, sabe? Porque ela fala assim, porque eu fui esse fim de semana na casa da minha mãe, aí ela manda uma foto, tomando banho de rio com um boto cor-de-rosa do lado. Eu falo, Socorro, não dá, né? Eu também quero tomar banho de boto cor-de-rosa. Falei, você vive, né? Então, são realidades muito diferentes de todas as pessoas. Cada um que está no grupo, e eu acho que o grande aprendizado, né, de um trabalho como esse, foi o que a Alê falou, é de respeitar as singularidades. Então, acho que todo um trabalho com oficina, eu sempre pergunto para o outro assim, para quê e por que você está escrevendo? As suas respostas vão dar o seu caminho, né? E a grande sacada, acho que, desse trabalho é fazer cada um achar a sua própria voz narradora. Porque a minha voz é minha, não é de mais ninguém, é da Maíra, é dela. Se você começar a escrever, a tua voz é tua, né? Então, isso é que é bonito. Você não tem que copiar a voz do outro, você tem que achar a sua e melhorar dentro daquilo que você tem de potencialidade, né? Então, isso aqui... Então, tem uns com a escrita mais enxuta, outros têm uma escrita mais poética, né? Então, a gente tem até rato de Páscoa, né, Maíra, nessa história. A história do Fabrício, que tem que se chama, que se chama Ratinho de Páscoa. Não, é Rato de Páscoa, né? Tem Cadê Dona Betinha, tem o Porta com Porta, tem a história... A história é outra, diferente, mas parecido, lá fora, a casa dentro da casa, não conta para ninguém. Noite de Natal, a horta da porta, tem o Caixinhas da Bárbara, tem o Que Portas São Essas da Beth, né? Tem a Minha Menina Inventadeira, tem um plano quase perfeito da Cris. Então tem história que vai te fazer rir, tem história que vai te fazer chorar, sabe? Então a ideia é, pessoal, apoiem essa campanha lá no Catarse, é catarse.me/Quantas Portas, né? E vamos abrir essas portas, vamos, né? Portas da fraternidade, né? Acho que é isso, sem fronteiras. Né? E essa singularidade, né, que você falou, né, é muito importante, porque é isso que deixa o trabalho mais especial e verdadeiro, né? E muitas vezes também, quando as pessoas chegam na fraternidade, uma das primeiras perguntas é: como eu posso ajudar?
né? E geralmente a gente devolve essa pergunta. Como você pode ajudar? Pode Porque ajudar. cada um vai sentir de uma forma, vai entender de uma forma, vai ter algo de especial para trazer e aquilo vai ser muito verdadeiro e aquilo vai ser valorizado, né? Então eu acho que é isso que Exatamente. vocês fizeram também nessa obra, respeitando ali a realidade do coração de cada um, da inspiração de cada um, porque vai ter a verdade, a sinceridade, né? Isso vai tornar ainda mais especial esse trabalho, né? A Né? E gente já olha aqui o que que consegue eu trouxe, sentir. ó. A minha, Ai, que linda! a minha camisa da fraternidade está aqui. Quase que eu fiquei com ela, mas aí não ia aparecer, né? Quase aqui, não aparece nada. Eu falei, não, Que tá aqui. linda! Eu tô com a minha também. É, ó, Estamos camisa da fraternidade, que é a coisa conectadas. mais linda. Adorei. Gente, olha, Marcele, muito obrigada. Obrigada por você voltar para a live, né? Eu salvei live Imagina! parte um, agora vai ser live parte 2. Depois eu vou editar ali, né? Então, assim, é uma alegria imensa, de verdade, assim, para a gente é um presente ter vocês com a gente, sabe? Assim, a gente é que agradece poder estar fazendo esse trabalho, porque eu acho que é isso, né? O bem é isso, é a Imagina! gente A estar alegria junto, é né? A alegria é toda nossa. Obrigada mesmo por cada uma de vocês aqui que estiveram nessa live, os que vão estar nas próximas, ou que a gente vai poder depois acompanhar ali pelos livros, pelas histórias. E, enfim, para encerrar, Ana, será que eu posso contar uma história bem curtinha? Deve, por favor. Eu fui ouvindo vocês e aí eu fui lembrando dela, que é uma história muito recente que chegou até nós na fraternidade. E eu fiquei refletindo assim, nossa, quantas portinhas será, né, que essa história real, né, traz para as nossas reflexões. E é inclusive de um dos projetos que vai ser beneficiado também Olha, pela ação de vocês, que é o projeto Fraternidade na Rua, que é aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é onde eu estou. O projeto Fraternidade na Rua, ele acolhe e auxilia pessoas em situação de rua, no Brasil e nos Estados Unidos. E aqui em Campo Grande, especificamente, a gente tem também uma clínica que faz atendimentos, aliás, que acolhe essas pessoas em situação de rua com dependência química e faz todo o tratamento gratuito para essas pessoas. E aí a gente recebeu recente uma história de uma criança que enviou uma cartinha para o fundador da clínica, do projeto, que ela tinha escrito para ele, chamando ele de vovô, né? E aí já faz a gente refletir esse carinho, dessa referência que essa criança teve no pouco tempo que a mãe esteve lá na clínica e ela junto. E aí o carinho que vai formando, né? Desses laços que a gente vai tirando as fronteiras todas. E a mãe ficou pouco tempo na clínica, saiu, né? Voltou ali para aquela situação difícil mesmo das drogas, do vício, enfim, que a gente sabe que é muito desafiador. E ela escreveu uma cartinha dizendo, né, vovô, queria te agradecer por tudo e eu quero muito que o senhor me ajude para que a minha mamãe volte, né? Eu quero que a minha mamãe volte para a clínica porque eu quero que ela fique viva. olha, Isso é muito forte, né? muito. Porque é uma criança com pouco tempo ali que entendeu que tinha uma porta aberta, não só para a mãe, mas também para ela, e para que ela tivesse aquela mãe viva do lado dela, né? Então ela queria que aquela porta se mantivesse aberta e ela mostrava essa cartinha para a mãe, porque ela queria que a mãe entregasse. E a mãe olha, né, e desaba naquela situação e volta pedindo ajuda. E, enfim, e agora ela tá acolhida, tá bem, né? Mas essa cartinha chegou pra gente pela mãe, querendo mostrar pra gente, dizendo: olha, eu tô aqui porque a minha filha, né, me abriu os olhos, me abriu essa porta, né? É quase como se fosse a filha pegando ali na mãozinha da mãe, dizendo: mãe, tem essa portinha aberta, sabe? Vamos lá, né? Eu tô com você, eu acredito em você. E tem mais gente lá do outro lado que acredita também, né? Nossa. Então. É isso que vocês estão fazendo também com essa ação. A gente nem tem ideia de tudo que vai acontecer. Algumas coisas vão chegar até nós, a gente vai saber efetivamente, né, do que isso resultou. E outras são tantas e tantas histórias como essa, de portinhas que se abrem, né,
e dessa criança também abrindo essa porta para a gente refletir, né, e abrir os nossos corações sem julgamento e com amor mesmo, para de fato a gente fazer a diferença no mundo. Então, agradeço de coração por vocês estarem aqui fazendo a diferença no mundo e abrindo essas portas também para a gente. Então, muito obrigada mesmo. Uau, a gente fica assim, né? Eu falei, cada live eu tenho que me segurar, né? Porque quando veio a música da outra vez, o olho marejeou, né? Aqui. Aí o Wagner ia contando algumas histórias e eu assim, tentando me segurar. E essa história é tão forte, né? É tão forte e é tão bonita ao mesmo tempo, né? Porque é uma criança e a gente sabe que a criança ela tem toda a sua bagagem, né? Que ela já está ali, que ela já vem com ela e essa criança já entendeu o que é para fazer e é pela palavra dessa criança que ela mexe na emoção da mãe, né? E leva a mãe. Então a força da palavra, né? A força da palavra e a força do ato, né? Muito importante a gente pensar nisso. Então, queria agradecer demais, Marcele. E a Fala, criança, Maíra. Gratidão. A criança viu a Fraternidade Sem Fronteiras como porto seguro para a manutenção da vida familiar. Olha que coisa forte, né? Que imagem forte, Né? que imagem bonita. Mas a gente é muito grato demais por poder ajudar. Então, a gente está fazendo a campanha e cada dia mandando mais mensagens para amigos, para conhecidos, enfim, para que a gente bata logo essa meta, esse livro saia do papel, né? Para que a gente possa tão logo doar, né, os direitos autorais. Eu falei que eu já estou ficando tão maluca com esse catarse, o Marcele, que outro dia eu sonho com o livro. Aí eu sonhei que eu falava com uma amiga e que eu tinha que eu tinha que falar com a Souvenir vai ajudar, porque a Souvenir pinta portas. Olha aí, Aí eu vamos chamar, acordei, então, mandei uma mensagem para eles, tá? Se alguém conhecer aí o Souvenir, fala, olha, presta atenção que tem um e-mail lá importante para vocês, né? Tipo, Souvenir abrindo portas, né? Responsabilidade social é isso, né? Vai saber, né? Sonho é sonho, e de repente isso é uma mesmo. intuição, vamos lá, né? Não vamos jogar fora de jeito nenhum, né? Com Então, certeza. gente, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Maíra, que termina, né? Representando aí os dois grupos aqui. Obrigada, Marcele. Obrigada a todos vocês da Fraternidade. Eu estava até tentando ver aqui, abrir o arquivo de qual vai ser a live da semana que vem. Espera aí, deixa eu falar bem certinho. Semana que vem vai ser o Romero Moreira, de Campina Grande, com a Érica Montenegro. E a Érica, ela nasceu em Campina Grande. Ela atualmente mora em Recife, mas ela nasceu em Campina Grande. Então vai ser muita emoção, né? Vai, com certeza, gente. Vai ser muito bom. Muita gratidão mesmo por todos vocês. E que a gente continue aí abrindo as portas do nosso coração, abrindo as portas para que mais pessoas cheguem ao movimento de fraternidade, que não é só dentro da organização Fraternidade Sem Fronteiras, mas é um movimento de fraternidade aqui mesmo, que começa dentro de nós e vai para o mundo. Então, muito obrigada. Então, pessoal que está aí nos assistindo, passem lá no Catarse, apoiem esse projeto, que vocês vão estar apoiando muitas coisas. Mais do que um livro, é uma causa, né? Uma causa de vida. Então, gente, um beijo bem grande, super obrigada. E até semana que vem. Semana que vem vai ser às 7 horas também. Deixa eu ver se é isso. Não, semana que vem, minto. Vai ser às 7h30. 7h30 a gente vai estar aqui semana que vem. Tá bom? Combinadíssimo, Beijo, gente. gente. Beijo. Tchau. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.